vez aqui na Casa Baobá. Eu, Devatara, sua terapeuta de relacionamento e sexualidade. Estou aqui mais uma vez com a maravilhosa Luciana Carrijo. Isso, Luciana Carrijo, ela que é proprietária, que desenvolveu a marca Empoderada, e fora a marca que trabalha com produtos eróticos, que a gente já conversou bastante no programa, ela também tem um trabalho maravilhoso que eu fiz hoje, inclusive partir da experiência de fazer essa questão das tabelas de cores. Ela vai explicar melhor, a gente vai bater um papo aqui hoje sobre isso. Lu, seja muito, muito bem-vinda e obrigada por essa oportunidade de poder olhar para esse movimento de como a forma que eu estou me comunicando, né? Sim, então hoje fizemos análise de coloração pessoal, né, para ela ter um start aqui de como ela se vê de outra forma agora através das cores, né, porque as cores elas comunicam muito, né, então esse olhar diferente através das cores para o dia a dia, para a vida, é um novo olhar que eu sempre falo para si mesma, é um despertar de um movimento de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, se olha, mais a gente se sente confiante, mais a gente traz credibilidade da nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas relações. Então, é um trabalho bem profundo que eu falo, né? Não é só uma cartelada, agora ela tem aqui a cartela, colocar dentro da gaveta, não. É para criar o movimento. Então, não sei se você sentiu isso, né? De mostrar, eu mostro para o cliente na hora, olha, você conseguiu ver a diferença de como essa outra cor te valoriza, te enaltece, né? Enaltecer a beleza feminina e que tem a ver com o nome da marca, o Empoderada, para a mulher se sentir plena, né? E a análise de valoração pessoal é uma ferramenta importante de autoconhecimento, né? Sim, para mim está sendo muito importante. O que você achou? Conta aí da sua experiência, então, desse processo, início. Eu tô nesse movimento, né? Que já tá me acompanhando aí no Instagram, ando falando do meu incômodo com relação à forma que as pessoas me veem, ou da forma que eu tô me comunicando, e como ela falou, né? Essa questão da cor, da roupa e tal. E eu sempre fui uma pessoa que nunca me liguei muito pra essa questão da roupa, sempre, né? Tipo, deixa a vida me levar com relação a isso. Só que eu sei que, ainda mais trabalhando na internet, a gente precisa passar por tutoriais, tudo isso. E eu vim de um movimento da minha irmã, inclusive, né, que a gente estava conversando bastante, teve no Rio, esse movimento todo, do lançamento do livro dela. E aí me veio esse movimento de, tipo, realmente trabalhar o que realmente pode me favorecer. Né? Então, com relação à roupa, com relação às cores, e com o que fica melhor, né? Então, assim, realmente ter uma atenção melhor para isso. Então, para mim, foi, assim, até estranho olhar para esse lugar, assim, né? De que cor fica bom. É um olhar novo, né? Total. Eu até estava falando no Instagram, né? Que a gente teve um movimento de meninas, a gente ficou, né, em 4 mulheres ali o tempo todo, né? E é um outro universo esse lugar de se maquiar. Eu sempre, tipo assim, que dava pra fazer tanta tonteria. Então, assim, você gosta de ficar combinandinho. Eu nunca me identifiquei com isso, assim, sabe? Eu sempre fui mais, assim, molecona, literalmente, sabe? Macho, assim, né? Do jiu-jitsu, sabe? Aquela coisa, assim, super... E eu quero trabalhar esse feminino também, né? Então, trazer mais o seu lado feminino, né? Exatamente. Mas não necessariamente precisa só ser uma saia ou só um vestido. Eu era mais, colocou um vestido, tô com cara de mulher. Pronto. Não. E eu quero trabalhar essa questão. Aqui tem, né, o batom, o blush, né, essa questão que a gente tava falando do corte do cabelo, como me vem, né, essa questão do meu cabelo, né, essa questão da cor, das roupas, que roupa aqui fica melhor em mim, não. Então, assim, pra mim foi um convite mesmo, assim, pra, tipo, nossa, eu posso me empoderar mais. Aquilo que a gente tava falando, sabe, sem esse medo de, tipo, de ser vulgar, de ser, tipo, inadequada. Então, eu tenho uma preocupação. Então, eu sempre, tava falando, sempre usei roupas muito largas, cores muito pretas, para poder, assim, passar despercebido, né? Sim. E agora eu vejo assim, não, agora eu não quero mais passar despercebido, agora eu quero ser vista. É isso aí. E as cores têm esse poder, né? De mostrar, eu estou aqui, né? E as suas cores lindas, maravilhosas, luminosas, né? A paleta dela é de inverno, cores frias e bem luminosas, bem a personalidade dela,
né? De trazer esse ar assim, né? De brilho, né? De trazer mais brilho. A gente não precisa, muita gente se esconde atrás do preto, né? Para realmente não ser visto e achando também que o preto vai emagrecer, né? Que dependendo da forma que você usa o preto também, isso aí é mito, gente, não é, né? E às vezes o preto traz também aquela questão, acho que você não quer para o seu trabalho, do distanciamento, né? O preto, ele tem uma questão dos dois lados. Tudo na vida tem os dois lados, né? Da moeda lá. O preto, ele traz a autoridade, mas ao mesmo tempo ele traz o afastamento das pessoas, né? Quando a pessoa está de luto, né? Tem aquela questão que ela está fechada. Então, para o trabalho, principalmente da sexualidade, o trabalho com lidar com pessoas, a gente tem que trazer o quê? Mais o acolhimento, né? As pessoas próximas. Então, a cor, ela pode ter essa função também de afastar. Então, quanto mais a gente conhece e tem isso na consciência, né? Do que eu vou usar naquele evento, naquele atendimento, né? Ou na rede social, a gente vai trazendo até de forma inconsciente, se a gente não sabe disso, né? Sim. E quando você põe uma cor alegre, uma cor vibrante, você já traz até para o seu dia, sabe, emocionalmente. A cor que você escolhe sair de casa, ela já vai te trazer essa questão emocional. Ai, hoje, olha, eu tô conectada comigo, né? E ela traz esse, até emoção, um acalanto mesmo, né? De cuidado pra gente, né? Emocionalmente também. Sim. E uma coisa que você falou que faz muito sentido, e é isso que eu também estou olhando, é essa questão da minha personalidade. Né, de deixar bem claro essa comunicação que eu quero ter, né, de deixar bem claro assim como que eu sou, né? Então assim, como você falou, deu muito match aqui, né? Deu as coisas que nem ela falou. Às vezes algumas coisas eu já usava de forma meio intuitiva. Sim, tem muito isso também. Né? E então isso para mim também faz sentido, né? De como as pessoas vão se conectar mesmo. Acho que essa é a frase, né? É porque quando a gente alinha isso, né, como eu sou, né, que eu falo, o pessoal acha que esse trabalho é mais superficial, é coisa de moda, futilidade. Eu mesmo tinha essa crença. Essa crença, pra que eu vou fazer isso? Só pra saber minhas cores, que diferença vai fazer na minha vida? Mas quando a pessoa entende, né, que isso é algo profundo, que vai estar indo de encontro quem eu sou, né, que imagem eu quero me ver no espelho, que imagem que eu quero que o outro me veja, é muito profundo você parar pra pensar nisso, não é superficial, não é? Sim, e querendo ou não... a gente já fica assim, e agora, né? Como eu quero me ver, como eu quero ser vista, né? Exatamente, e a coisa que você falou é, querendo ou não, tem essa questão do... A primeira imagem que fica, tipo assim, rápido, querendo ou não, você tem alguma chance. Se que a pessoa não criou uma conexão com você ali só pela sua... Né, o que você passa, ela já vai criar um bloqueio. Sim. Você vai falar, nossa, a pessoa não é o que eu tô buscando, não faz Você sentido. pode pra ser mim. um PhD, mas aqui alguma coisa, tipo, tem eu chamo de ruído de imagem. Sim, ó, tem um ruído ruído de imagem, a pessoa, você vai ter que, às vezes, provar, levar mais tempo para ganhar aquela pessoa. Sim. Sendo que você poderia já ganhar a pessoa de primeira. Né? Você vai ter que Então, desconstruir aquela imagem que ela ficou de você para depois ela te conhecer de fato, o que realmente tá ali por trás da sua essência. Então, acho que esse ruído de comunicação aí, de informação, qual frase você falou? Ruído de imagem que eu falo. Ruído de imagem, eu acho que é o que estou tendo aí com os meus trabalhos. E outra coisa também que eu queria que você falasse um pouquinho, como a gente né, trabalha com essa questão da sexualidade, e é algo que até surgiu aqui nos bastidores, a gente conversando de um futuro próximo, a gente está lançando um trabalho como esse, da junção dessa questão da comunicação da sexualidade. Quer dizer, como que a pessoa se comunica? Eu tenho muita dificuldade, eu tenho não, mas as clientes me trazem muito essa questão do como trabalhar o sensual no casal, nos atendimentos, e como que vai ser visto, como que eu vou introduzir uma lingerie, né? Como que funciona essa questão do tem alguma coisa a ver, não tem? Como que é esse movimento? Então, é a pessoa realmente, quando ela está conectada com ela, né, de estar entendendo até que tipo de peça, né, uma lingerie também que ela vai sentir bem, sensual, né, e até de acordo com o biotipo, que a gente não olha, né, se o corpo, se eu vou usar uma lingerie mais alta, mais baixa, mais fininha, sabe, assim, depende também a forma, a escolha da peça também, ela vai se sentir mais sensual e aberta, né, livre na cama para
tá bem com o parceiro, entendeu? Então é aquela que eu falo que é o princípio até que a gente está fazendo hoje aqui, que a gente fez a coloração, do corpo também, a gente olhar com carinho pro corpo e entender como é meu corpo, como que é o meu biotipo, como que peça vai cair melhor no meu corpo. Porque quando a gente põe e fala, nossa, agora até biquíni, né? Não precisa nem ser a lingerie, né? Se a gente usa o biquíni, por exemplo, eu vou falar, não sei por você aí, né? Quando a gente muda muito o padrão de corpo, eu usava aquele fininho. Se eu coloco aquele biquíni, né, de lacinho, já não sente tão bem, então coloca um outro mais alto. E aí você vai, cada fase da vida, sentindo também com o corpo que tá mais sensual, mas valorizando o seu corpo, né? Então, assim, quando a gente tá confiante com a peça e conhecendo, eu acho que a gente leva essa verdade até no relacionamento e pra cama. Não sei se deu pra você Sim. entender. Que é o genuíno, que é o, sabe, o que é o que ninguém quer mexer lá. Sim, eu acho que eu trouxe uma coisa muito importante também para a gente debater, olhar, se questionar e trabalhar, que é respeitar a fase da vida e a fase do corpo. Isso. Porque o corpo também, ele vai mudar. Não adianta a gente querer ficar ali, né, na nossa juventude, enfim, ou comparando com outras pessoas, porque tem pessoas que, cara, pode ter um corpo ok, maravilhoso, dentro do padrão, mas qual a energia que ela gasta para ter aquele corpo, desde dinheiro, desde tempo, desde alimentação, desde academia, desde parte estética, blá blá blá. E você, simples mortal, digamos assim, né? Que tipo, tem que fazer mil e uma equilibrando pratos. Então, acho que ter essa empatia com a jornada do seu corpo, né? Trazer o que realmente funciona para mim, faz todo o movimento, faz todo sentido ali em você ter essa empatia com você, com o seu corpo, você se amar e se aceitar do jeito que você é. Eu sempre falo assim, não é a gente querer mudar o nosso corpo, mas às vezes mudar a forma que a gente se veste, sabe? São as escolhas que você vai sentir, né? Melhor assim ao se olhar no espelho. Você fala, nossa, isso aqui me valorizou, isso aqui não me valoriza tanto. Eu falo, é questão de não adianta também, eu já conheço até pessoas que, tipo assim, estão toda trabalhada por fora, mas também tá com a autoestima baixa. Muito, né? A pessoa tá ali procurando, fazendo um monte de procedimento e tá sempre ali, incessantemente procurando, mas assim, não tá trabalhando o interno dela, né? A raiz, que eu falo. Quantas pessoas plus size aí, que a gente vê com uma autoestima maravilhosa, né? Até na internet, mas assim, porque elas estão bem, elas estão confiantes, né? Com o corpo que tem, com as escolhas de roupa que põe lá, né? Mulheres muito estilosas. O estilo também não tem peso, não tem idade, né? Então, e a pessoa, quando a gente fala, nossa, aquela pessoa é tão estilosa, né? Empoderada, mas é um trabalho que a pessoa está fazendo, eu acho que é o de dentro para fora, né? De se olhar, de se entender. Eu gosto dessa peça, eu gosto dessa cor, eu gosto dessa estampa, né? Saber que a gente estava conversando agora há pouco que às vezes a diferença, a gente quer pôr tudo largo para se esconder, né? Achando que vai pôr tudo blusa para fora, tudo largo. E às vezes ao contrário, você vai ter aquela sensação para você e para o outro de estar desleixada, né? Tá grande, tá tudo fora ali, né? Colocando a blusa para dentro, um cinto, já vai estar mais alinhado, já está mais elegante. Então, assim, às vezes são pequenos, sabe? Não tem que... Às vezes não é uma cirurgia plástica, são pequenas mudanças que a gente vai introduzindo, né? E a pessoa vai no momento, nossa, realmente, olha assim. Aí eu falo, pessoal, tira uma foto assim, tira uma foto com a blusa pra dentro do cinto. E a pessoa precisa se ver, porque se a pessoa não se vê, a gente não faz o movimento. Sim. Né? Quando é o lugar do outro falando, a gente tem que se ver, né? Teve momentos interessantes, que foi, você me mostrou algumas fotos suas, isso, né, de antes e depois. E qual foi a virada de chave para você? Qual foi o movimento que você falou assim, nossa, você seguiu por essa linha desses estudos, desse trabalho? Qual foi que teve essa mudança interna também, de você também buscar se posicionar? Na verdade, a minha mudança de chave foi por conta do fim do relacionamento, do casamento, que realmente, assim, eu tava deixando de me olhar por conta do relacionamento que já tava gasto, já tava, né, pra chegar no término, com um filho pequeno, aquela fase que a mãe, a gente, né, vira mãe, a gente acaba
deixando de se cuidar, amamentação, tá de licença e vai se esquecendo de se arrumar, de pentear o cabelo até, de passar pelo menos um batom. Então, por muito tempo, eu fiquei nesse momento de ser só esposa e só mãe de uma criança pequena. Então, aí quando tudo, falei, agora eu tô sozinha, falei, o que eu vou fazer? Né? E aí eu comecei a me olhar, realmente, falando, não, eu preciso me cuidar. E aí, a princípio, comecei cuidando realmente da minha autoestima. Né? Que aí foi esse movimento de eu ir pra internet, né? Primeiramente eu comecei colocando o look do dia, colocando fotos do dia a dia, eu ia mesmo vendo que cor que eu gostava, que estampa, fui tudo estudando sozinha, até que realmente teve o despertar para eu fazer o curso de ser consultora de imagem de estilo mesmo, que eu fiz na Belas Artes na pandemia e online. O primeiro curso online que eu fiz foi... Eu vou espirrar. E aí, porque assim, eu me encantei mesmo, mas o movimento começou comigo e aí despertou a vontade de um trabalho mesmo, né, profissional. Eu também não usava muitas cores, né, me escondia muito também. Então, e é muito legal quando a gente começa a fazer esse movimento, as pessoas começam a perceber, né, muitas até se incomodam, né. Tava te contando, até minha mãe, falava, nossa, mas pra onde você vai, né? Porque a gente tem aquela ideia de que a gente precisa só se arrumar quando tem um evento, quando tem algo, né? A gente se arrumar no dia a dia pra quê? Né? A gente foi, acho que, educada a isso, Sim, né? sim. Tipo, A roupa de ficar em casa, roupa roupa de de ficar em sair. casa. Hoje em dia não tem essa roupa que eu quero usar, eu quero me sentir bem, né? Então, aí quando você vai trazendo isso todo dia com uma constância, com coerência, as pessoas vão te entendendo naquele lugar. Nossa, ela tá sempre, né? Ela tá sempre elegante. Aí vem as pessoas começam a dar os feedbacks, né? Sim, e aí... E a gente tem que estar atento a isso também, o feedback das pessoas. Quando várias pessoas falam a mesma palavra, o mesmo adjetivo, a gente fala, opa, então eu tô no caminho certo, né? Para um lado positivo ou até negativo, né? E aí você trouxe também esse lugar de se olhar, mas também esse lugar de merecimento. De merecimento, isso. Eu mereço me cuidar, eu mereço todo dia me sentir bem, né? Exatamente. A roupa é minha, pra eu usar. E aí entra nesse lugar de escassez também, a gente tá falando do relacionamento, a gente se esquece, e a gente começa o quê? Se arrumar pro outro. Isso. Ah, porque eu vou sair com fulano, ou eu quero impressionar. E aí você esquece de se cuidar por você, porque você quer ficar bem pra você. Né? Você quer se arrumar para você se sentir bem, para você trabalhar assim, o seu amor próprio. Eu acho que isso que vai desconectando ou perdendo a força, dependendo ali no... Eu falo que a gente entra muito nos tem o que da vida e vai esquecendo de nutrir as bases, né? Isso pode chegar até o nível que a gente não percebe, mas o outro acaba tendo até menos admiração, porque a gente vai se esquecendo tanto, né, e quer agradar às vezes em alguns momentos só o outro, e às vezes deixa de agradar, né? Não sei se deu pra entender. Sim, claro. Porque a gente vai perdendo a nossa identidade. A gente vai perdendo o que? O que acontece muito com pessoas que, sei lá, se separam depois de muito tempo de casados, ou de um relacionamento, enfim, que a pessoa esquece do que ela gosta. Porque ela sempre tá ali cedendo, ou tentando agradar, ou num movimento que ela começa a perder a sua identidade mesmo. E isso é muito sério, isso é muito importante pra gente poder ter o nosso centro. Sim. Ter esse cuidado. E é interessante, né? Eu acho que a gente não foi educado assim, né? Se a gente for, né, historicamente, se fôssemos criadas, né, pra gente se agradar, em primeiro lugar, a gente poderia nem estar tendo esse bate-papo sobre isso, né? Sim, com certeza. Seria natural, né? Uma coisa que seria parece óbvio, né? Natural, da gente se cuidar pra gente e é um momento que a gente se vê, né? Se a gente não tem esse cuidado no dia a dia, a gente acaba fazendo sempre esse movimento para agradar só quando eu vou numa entrevista de emprego, né? A pessoa só vai arrumada naquele dia. No casamento. Aí todo mundo fala, nossa, como você tá diferente hoje, né? A pessoa elenca um dia. E aí depois no dia a dia é outra pessoa, né? Então por que a gente esquece da gente? Por que a gente não dá essa prioridade, né? Então a gente questionar mesmo e querer entender isso e as pessoas que têm que querer fazer o movimento, né? Porque isso é muito de cada pessoa, né? Não adianta querer pelo outro, né? Tudo na vida. Né? Não. E essa questão do querer pelo outro, do olhar do outro, eu vejo que é como que essa questão da autoestima mesmo pega.
Porque às vezes, quando você tá falando, às vezes você vê pessoas maravilhosas, pessoas que têm tudo para dar certo, digamos assim, mas não vai. Não adianta você virar pra ela e falar, nossa, não, você tá maravilhosa, mas você consegue. Se a pessoa não vive, se a pessoa não sente dentro dela que ela tá pronta, que ela consegue de fato, né? E enquanto ela Igual quando você elogia alguém, né? Você é linda, a pessoa não se reconhece, né? Exato, ela nem consegue receber elogio. Ela fala, não, imagina, é porque isso aqui foi brechó, sei lá, né? Sempre não. fala, essa roupa é velha, não imagina. Não, imagina, são seus olhos. É. Você não consegue nem falar, não, muito obrigada, eu sou mesmo. Receba e agradeço, eu já falo assim, receba e agradeço. Exatamente. Ai, por quê? Porque nós fomos educados com que isso é arrogância. Sim. Aí a gente entra num lugar que eu falo que eu me acho, né? Aí tá se achando. Exatamente, porque é a falsa modéstia. Porque a gente não aprendeu a receber. E isso vai para tudo, isso vai à questão financeira, isso faz. Aí a gente começa a replicar isso nos relacionamentos abusivos, enfim, você começa a eu gosto de quem não gosta de mim. Ou eu começo pra mim tá bom, eu só é assim, eu aceito isso e tá tudo bem também, Exatamente. Né? Então é essa chavinha que eu vejo que esse trabalho também vira também, que é essa questão, não, eu preciso me olhar de forma como eu sou, como que eu vou passar, o que eu vou aceitar, né? O que eu vou aceitar do outro, não se contentar com aquilo, com menos que você merece, isso é muito importante. Eu vou até dar um relato aqui pessoal meu, que quando eu casei na segunda vez, né, o novo relacionamento que eu tô até hoje, feliz, graças a Deus, que nesse relacionamento atual, assim, eu tive ajuda ainda de todo esse processo fazendo, de olhar para mim mesma através das roupas, das cores, e aí vieram todos os trabalhos, né, da consultoria de imagem, depois da sexualidade, enfim, de estar olhando para mim vários modos de autoconhecimento para mim, para ajudar as mulheres. O meu marido falava, nossa, você com tanta roupa no armário, vai colocar de novo essa? Mas assim, querendo falar, use mais, explore mais o seu armário, saia bonita todo dia para você. Né? Então, ele me ajudou muito, sabe, nesse movimento de colocar para cima, para frente, né? E tem muita gente que nem sabe, que fala, não, deixa pra sair arrumado só quando tá comigo, né? Sim. Quando a pessoa ainda é insegura, fala, não quero que todo dia minha mulher tá bonita aí na rua, né? Vem aquele lugar tipo, é só bonita comigo, né? Sim. Então, até o egoísmo, né? A pessoa querer... E assim, é importante também a pessoa que está com você, né? Então eu tive essa ajuda a mais de uma pessoa, não, se arruma para você mesmo, põe aquela outra roupa ali que faz tempo que você não coloca, né? Então isso é muito importante, esse apoio também. Claro que é nosso, mas se você tem alguém te incentivando, a pessoa que está com você te colocando para frente, eu acho que também faz bastante diferença. Sim, aí você já trouxe um conteúdo seu, né? Eu vou trazer também que algo que eu passei, vivenciei, e também algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Que eu falo que é sutil, começa sutil, né? Eu falo, eu tinha um relacionamento que a pessoa ia virar pra mim, quando eu ia pintar a unha, nossa, mas por que você vai pintar a unha? Isso é coisa de padrão, né? Você tá aí na sociedade. Aí eu, quando fui ver, quando eu me deparei, já não tava mais pintando a unha, porque toda vez que eu pintava a unha era tanta... Quando eu vi, já tava parando daqui a pouco. Eu comentava sempre. A maquiagem, nossa, mas você é tão linda sem maquiagem, por que você vai passar maquiagem? Você já é linda como você é. E assim, e aí você fala, nossa, obrigada. Aí você fica meio assim, você fala assim, depois quando você passa, as outras pessoas te elogiam, falam, nossa, você é tão linda. E aí você fala, nossa, por que eu tô parando de usar maquiagem? Tipo, aí você começa a se questionar. E a questão também das lingeries, eu sou a louca, eu adoro, assim, colocar uma lingerie, me preparar, sabe, desfilar, essa questão toda, assim, de fazer todo um ritual, uma seduzência, sabe, aquela coisa. E aí a pessoa virava assim, não, mas pra quê? Que não sei o que lá, não precisa, nossa, mas isso, nossa, eu perco o tesão, não sei o quê. E aí você vai deixando, e às vezes você fala assim, pô, por que eu não tô fazendo isso? Né? Então, assim, por que o outro não... Eu gosto e tô deixando de fazer por causa do outro. E aí você nem vai percebendo, Exatamente. Eu falo, não, mas aí entra, né, eu falo, né, o consciente leve. A gente trabalha muito esse tipo de reflexões e você tá fazendo pelo meu prazer ou pelo seu prazer? Então, tipo, quando eu me arrumo e tô me trabalhando nesse momento, é pelo meu prazer.
pode prazer de sentir bem, de me sentir, como eu falo, olhar para o espelho e me sentir desejada. Né? Exatamente. É profundo isso. Exatamente. Então, assim, tem esse tipo, olha que gostosa, olha que mulherão que eu sou. Exatamente. Tem um evento que eu fiz, que eu falei que é um ensaio sensual que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer, que eu falo, gente, é algo que eu recomendo todas as mulheres, uma vez na vida, pelo menos, passar. Também. Eu fiz esse ano e foi uma mudança de chave maravilhosa. Sim, também. Sim, porque é a forma de você se ver, uma foto, desde a maquiagem, todo o processo é muito legal. E aí você começa o quê? A se olhar de uma forma diferente, do tipo, nossa, eu posso ser sensual, eu posso ser sexy, eu posso estar nesse lugar e dar espaço para esse lugar, né? Então, ter essa consciência. Sim. Essa experiência também, né? E eu falo que até o ensaio sexual existem, que eu gosto muito dessa frase, existem várias formas de a gente ter um novo olhar sobre a gente, né? A coloração pessoal que você fez hoje é o ensaio sensual também é outro. Então, assim, imersões, né, corporais, de conhecer o seu corpo também, da sexualidade, é uma forma de autoconhecimento, de um novo olhar. Então, assim, a gente juntando, né, vários tipos de novos olhares sobre a gente vira uma potência, a gente vira uma mulher empoderada, que eu gosto do nome da minha marca. E é isso, mas as pessoas precisam, né, eu falo, a gente se permitir dar movimentos e cada vez está procurando uma forma, né, de conexão própria, né? Essa questão mesmo do criar repertório, criar uma experiência. Eu falo que assim, como às vezes a gente só não faz, não gosto, ou simplesmente não teve oportunidade. Mas por quê? Porque não se permitiu. Às vezes é só uma questão de tipo, eu vou me permitir fazer isso porque eu vou ter a experiência de vivenciar e a partir daquele momento eu vou criar mais repertório do que eu gosto ou deixo de gostar. Mas eu vou ter toda essa vivência, essa experiência. Então isso vai criando cada vez mais maturidade para você entender os sims e os nãos da vida. Sim, com certeza. Isso. Lu, quero te agradecer demais. Foi uma experiência muito legal. Gostei muito. Assim, eu tenho certeza que foi o começo de um grande movimento que está por vir aí. Acompanhe esse movimento. Com certeza. Vocês vão ver, assim, um outro movimento, assim, outros looks vocês vão ver. Literalmente. Lu, muito obrigada de verdade. Obrigada por essa oportunidade. E sigam a gente Qual a sua rede? Fala pra gente. É @euempoderada com M e PH. Isso. Empoderada. Eu empoderada. Segue a Lu lá e vamos que vamos. Gente, beijos. Gratidão.